do jogo fez com que ele promovesse 2 mudanças já no primeiro tempo e o Luiz Araújo entrou muito bem, fazendo golaço, depois recebendo a bola do Pedro, né, e concluindo o placar com 2 gols para cima do Grêmio. No finalzinho o Edenilson descontou, mas já era muito tempo, era o último lance da partida. Um jogo lá e cá, bem movimentado, de 2 equipes que quiseram resultado, mas aí o Flamengo mostra que ter elenco faz a diferença. Fiquei na dúvida se dava pro Rafael ter defendido essa bola aí, ó. Não sei, aí o especialista vai dizer, o tal do Ronaldo Giovanelli, nosso parceiro. Mas eu achei que era uma bola defensável pelo nível do goleiro, né? Pelo nível do Rafael Cabral. O Grêmio eu achei, até conversando ontem com você aqui, Lorão, antes da partida, obviamente, achei que o Grêmio ia ser um time reativo, que o Grêmio não tomaria conta do jogo. E em algum momento, principalmente no começo, o Grêmio se sentiu à vontade. O Grêmio atacou, principalmente pelo lado direito, criando dificuldades para o time do Flamengo. O Flamengo foi se adaptando no jogo, foi tendo um pouquinho mais da bola. E aí, nesse momento que o Flamengo começa a ter um pouquinho mais da bola, e aí, na minha opinião, tem um pouquinho mais de qualidade mesmo com um time bem alternativo, o Grêmio começou a sentir. O sistema defensivo do Grêmio, principalmente mais centralizado, é um sistema defensivo lento. O Flamengo começou a ter um pouquinho mais de velocidade nessa troca de passes. No final, eu acho que foi merecedor do resultado. Agora, tem um detalhe também, eu já vou falar sobre o Neymar, que estava lá acompanhando a partida, mas o Léo Pereira foi improvisado como lateral esquerdo, já que o Vinha está na seleção do Uruguai e o Ayrton Lucas machucado. O Léo Ortiz jogou de volante porque não tem nem o Alan machucado e o Pulgar na seleção chilena. Então, com todos esses problemas para montar a equipe, o garoto Lohan, que também vem se destacando. Muito bom jogador. Muito bom, 17 anos. E o Tite conseguiu se virar bem com as opções que sobraram. E ele sabe trabalhar bem o elenco. Você vê que na coletiva ali ao lado do César Sampaio, um beijo para você, César Sampaio, bom trabalho. Ele fala dessa questão do elenco, do grupo, chegar ali entre os 4 primeiros nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então ele sabe trabalhar isso, ele sabe motivar os jogadores que frequentemente, com uma certa frequência, não vem atuando. Então ele consegue tirar o melhor dos jogadores e ontem, do meio de campo para frente, o time se comportou bem. E eu não posso deixar de citar aqui, que eu estava conversando com você, Lorel, do Davi Luiz. Está jogando muita bola, voltou a ganhar a posição titular e não é por causa do nome não, porque realmente ele está fazendo por merecer. Os últimos jogos, pelo menos no sistema defensivo, ele tem se destacado. Concordo com você. Agora, Neymar, o Marcos Braz já se manifestou dizendo que não tem nada, não cria esperanças, ele só veio acompanhar mesmo a partida, mas o Neymar, várias vezes ele se aproxima do Flamengo. Várias vezes, e que seria interessante, seria. Né? Um time de massa, milhões de torcedores, o Neymar carrega também toda essa multidão de fãs. Seria legal vê-lo com a camisa do Flamengo. Não é acho que um sonho impossível de acontecer, até por esse sentimento que ele tem pelo Flamengo. Colocou a bola para dentro, o Grêmio não conseguiu. E o Flamengo tem um elenco melhor, né? E de certa forma os números comprovaram que os 2 treinadores falaram. Vamos ver o que os torcedores então do Flamengo pensaram dessa vitória. E não só da vitória, de volta ao Cícero, hein? Férias, descansando. Agora ninguém segura o Cição. E aí é o seguinte, vitória e classificação em primeiro lugar do campeonato, Cícero. É verdade, Bruno. Um grande abraço para você, um beijo nas mares, um abraço no Breiler e no Fã de Esportes. Uma grande satisfação estar voltando justamente com vocês no Sport Center 1 depois de alguns dias de descanso, né? O Flamengo ultrapassou o Botafogo com essa vitória e agora é o líder do Campeonato Brasileiro com 17 pontos ganhos, 70% de aproveitamento. É ao lado do Bahia, só que no critério de desempate, saldo de gols, já que o número de vitórias está igual, saldo de gols, o Flamengo tem 8 de saldo e o Bahia tem 4, por isso o Flamengo é o líder. E o Flamengo tem 6 vitórias consecutivas com essa vitória diante do Grêmio, né? 3 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores da América e 1 pela Copa do Brasil, fazendo nesses 6 jogos 18 gols, uma média de 3 gols por jogo e sofrendo apenas 2 gols. Como o Tite falou aí, foram 7 desfalques, vamos só lembrar os desfalques, 5 jogadores servindo as suas seleções convocadas aí para a Copa América, 4 na seleção do Uruguai, os meias Arrascaeta e De La Cruz, e os laterais, direito Varela, esquerdo Vinha, e mais o volante Eric Pulgar, convocado para a seleção do Chile, além de 2 jogadores que não participaram, lesionados, lateral esquerdo Ayrton Lucas e o volante Alan, e 2 jogadores, como o próprio Tite, vocês já lembraram também, jogadores
jogaram improvisados. 2 zagueiros, o Flamengo tinha 4 zagueiros em campo, sendo que 2 improvisados. Léo Pereira jogando de lateral esquerdo, já jogou algumas vezes nessa posição, e o Léo Ortiz jogando de volante, não foi tão bem assim, ele é zagueiro, um pouco mais adiantado, não rendeu tanto. O Flamengo agora volta a jogar domingo, jogo dificílimo, lá na Liga Arena, em Curitiba, 9ª rodada, contra o Atlético Paranaense, jogo que vale a liderança. O Atlético Paranaense é o 4º colocado, com 16 pontos ganhos. Se vencer, ultrapassa o Flamengo. Portanto, o Flamengo, num dia da presença do Neymar, teve a inspiração do Luiz Araújo decidindo o jogo, fazendo 2 gols e uma bola na trave. É o Flamengo mostrando que elenco é tudo no futebol. Certo, Voltamos aos Cícero. estúdios. Obrigada, viu? Bem-vindo de volta, então, das férias. A gente te libera, mas a gente volta a conversar ainda, tá? Sobre o rubro-negro. Bom, o Luiz Araújo foi o destaque do Cícero e foi o destaque do jogo, obviamente, contra o Grêmio. Liderou tudo, tá? Em termos de finalizações no alvo, foi quem marcou os gols. Em ações progressivas, aí ele foi o segundo melhor entre os seus companheiros, mas um número muito alto. E é impressionante, né? Porque o Luiz Araújo, a gente nem lembra ali quanto o Flamengo pagou, e foi uma grana no Luiz Araújo. Eu lembro, acho que foram 7 milhões de euros à época, dá, sei lá, 50 milhões de reais, 40 milhões de reais no cara. E ele é um dos reservas de hiperluxo, como o Cícero disse, elenco é tudo, porque o Flamengo ontem, com tantas administrações que ele teve que fazer no elenco, conseguiu o resultado. Pois é. Eu até estava no 360 ontem conversando com os amigos, eu e o Eugênio, a gente até entendeu ali que, diante de tantos desfalques, e por conta de lesão, por conta de seleção, talvez pensar num Flamengo com o Gerson mais centralizado e o Luiz Araújo na direita, já de início, né? Para evitar justamente mexer tanto na estrutura do time, né? Na estrutura, falando sobre as peças, porque já iria colocar o Léo do lado esquerdo, enfim. Mas aí o Tite não, o Tite entra com o que ele imaginou mesmo, improvisando o Ortiz, inclusive, ali no meio de campo. Mas aí as coisas, impressionante, né? Porque daí, ao acaso, as coisas mexem e aí sim, voltam o Luiz pela direita, o Gerson um pouco mais centralizado. E tem muita qualidade, né? Tem. Na finalização, ele já